daí não adianta ir lá para o ginásio, porque a gente só vai retornar para o ginásio às 5h30 para fazer o encerramento. Então, daí o que vai acontecer nesse período? É muito difícil, assim, nunca aconteceu de repente acabar o assunto, porque daí os pais começam a conversar, né? Por exemplo, começam a contar, alguém gostaria de compartilhar quantos filhos têm, onde eles estudam, mas a gente já vai fazendo assim meio que uma sondagem com eles. Né? Alguém gostaria de complementar, às vezes a gente lembra de alguma coisa depois. Vamos passar de novo, assim, para ver se ninguém esqueceu alguma coisa para falar. Que é o momento que a gente tem que estimular os pais a falarem. Porque para eles começarem a aprender, entrar no processo cognitivo de aprender alguma coisa, eles têm que primeiro se colocar nesse processo. Para se colocar, eles têm que falar o que eles pensam, a forma como eles ensinam a criança em casa. E a gente vai ouvindo, às vezes a gente ouve algumas coisas que a gente tem que ter um autocontrole. Por exemplo, na nossa primeira Ciranda de Paz, que começou em 2011, a gente teve uma mãe que veio, que relatou no grupo que tinha sido presa já 2 vezes por maus tratos às 2 filhas. E ela dizia, eu não consigo me controlar. E eu acho que eu sou uma boa mãe. Mas daí quando eu perco o controle, assim, eu bato demais, daí vem a polícia e me leva presa. Mas eu acho que eu vou melhorar, ela dizia assim no grupo. Então, assim, acolher a pessoa que está fazendo o seu melhor, né? Quer dizer, no caso dessa mãe, que ela conseguia vir participar e compartilhar isso com o grupo, e depois no final ela fez assim todo um relato de quando ela foi mudando esse comportamento, porque as vizinhas também vinham na ciranda e ajudavam ela nesse momento de maior descontrole e tal. Então a gente não sabe o que os pais vão trazer. Às vezes eles começam a falar do problema de tráfico da região. A gente tem assim algumas mães lá no Rosi Galvão que fazem parte da rede de prostituição. A pessoa não vai chegar na primeira reunião e vai falar, eu tenho uma filha de 15 anos que se prostitui, assim, assim, assado. Mas às vezes a pessoa começa a falar, né, que a filha é abusada, é alguém da família, aí começa a contar toda aquela situação. Então quem está anotando vai anotando e quem está coordenando procura acolher a coisa sem julgar, porque o julgar não é só o falar, é a forma como a gente olha para a pessoa. Nossa, a pessoa já fica, meu Deus, calamidade, como é que pode? Eu estou para um amigo lá. Então vamos assim procurar pensar como trabalhar esse nosso olhar assim acolhida, e agora já tem algumas mães que já chegaram na escola. Teve um pai, né, Gil, que a gente estava ali, 2h30, achou que era 3h30, já era horário da reunião. Então vocês vão perceber, as pessoas chegam com uma ansiedade, assim, sem saber exatamente por que eles estão vindo para a escola. Então, assim, no começo a coisa era bem perturbadora, assim, para todo mundo. Então a gente procura não falar demais, assim, porque não adianta fazer muito blá, 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 porque eles não vão conseguir, assim, absorver, aprender, prestar atenção, se concentrar. Então, esse mês, o mês que vem, acontece dessa forma. E daí, a partir de outubro, a gente vai começar com um profissional. A gente não sabe qual que vai ser o tema aqui do Zumbi. A gente vai ver a partir dos dados que a gente vai coletar com as anotações que vocês estão fazendo. E dessas observações, como o André falou, nesse momento do café, que é difícil para o formador, a gente se enfia lá no meio deles, assim, no meio do café, fica olhando, limpando a mesa, tirando o guardanapo, o copo, e vai observando, assim, o chão, a coisa. Lá no Rosi Galvão, aquele problema que a gente tinha das mães que estão pondo tudo dentro da bolsa. E daí a gente dizia para elas, vamos pegar um guardanapo. Porque colocar o bolo dentro da bolsa vai esfarelar todo o bolo. Vai chegar em casa só o pozinho do bolo. E a pessoa assim não fica constrangida, assim, apesar que eu tenho 4 em casa, dá para pôr 4? Daí vocês pegam o guardanapo, faz, põe dentro da bolsa, que eu acho que não vai acontecer aqui no Zumbi, até pela dinâmica da escola, né, que é diferente. Então o formador tem que estar presente nesse momento, então nosso trabalho já começa, né, nesse momento das 3h30. Daí não sei se não, né, se vocês têm mais alguma pergunta. Eu tenho. Um dos problemas que me intriga na escola é a baixa, vamos dizer, uma quantidade muito pequena de crianças
com deficiência. Então, um dos problemas que existe quando um casal tem um filho com deficiência é escondê-lo. Ele fica em casa, super protegido, coisa assim. Se ele, desde o início, tiver assistência adequada, ele pode até superar essa deficiência. Né? Então, o problema da inclusão, de como uma família deve tratar uma criança quando percebe que ela tem alguma deficiência, é um assunto, eu acho que poderia ser colocado, ainda mais num ambiente que pode estar afetado pelas drogas, coisas assim. É bem provável que a incidência de crianças com deficiência, até alimentar, né, seja grande. Então, inclusive, esse é um dado da escola, que eles estão com muitas dificuldades esse ano, com os alunos do 6º ano, né, acho que o pessoal do CAS já está a par, né, que eles estão com muitas crianças com necessidade especial no 6º ano, problemas de comportamento, problema cognitivo, problemas de aprendizagem, assim, né, bem sérios, assim, num estágio grave, e eles estão com dificuldade para aplicar o planejamento adequado no 6º ano, porque as crianças ainda não conseguiram adquirir a aprendizagem mínima, né, que até o 5º ano antiga escola primária. Então, isso que o senhor está falando, assim, é um dado bem importante, que é isso que a gente vai também, assim, abordando com os pais, mas vamos ver o que eles vão trazer nesse primeiro momento, né. Pegando uma carona na pergunta dele, eu achei muito interessante essa sensibilidade, mas talvez até as professoras têm mais experiência, conhecem, podem dar um pronunciamento. O que é bom? Deixá-los juntos ou ter uma condição não de sectarismo, não de separação, mas um método a ser aplicado para um perfil diferente deveria ter professora ou orientador preparado, ou é bom deixá-los juntos para que não haja discriminação? Quem gostaria de fazer complicado, uma grande peça? Coloco porque eu estou, como eu relatei já, né, estou iniciando agora na rede municipal, eu estou em Curitiba. Estou numa região parecida com a que é aqui, né? E realmente enfrenta esses problemas, tem muita dificuldade de aprendizado. E ao mesmo tempo você não pode separar, porque daí tem a questão da discriminação, né? Mas por outro lado, por exemplo, eu estou fazendo atendimento aqui com uma criança. Aí, ao outro lado, a outra ponta também tem a dificuldade. Eu tenho que ir lá na outra ponta atendê-lo. Entendeu? Então, acredito que até para a questão da logística do trabalho do professor, fica mais fácil. É que eu ali na escola trabalho como corregente e apoio o professor. Mas o professor sozinho, ele não consegue dar conta disso. Porque ele tem que dar conta do conteúdo, do planejamento e tudo, e ainda tem que coordenar o comportamento das crianças. Então, é uma situação complicada para ele, não consegue dar conta. Então, acredito que uma alternativa seria as escolas terem uma corregente para auxiliar o professor. Inclusive para avaliação da criança, né? Sim. Porque às vezes dá a impressão que a criança é rebelde quando ela pode ser, vamos dizer, excepcionalmente muito inteligente, né? Como o oposto. A criança não está ouvindo, ela não está acompanhando a aula, não está enxergando, não está acompanhando a aula. Da maneira como o professor explicou, uma explicação geral, não atendeu aquela criança específica. Mas queira ou não, o professor tem que atender a maioria, né? Os casos isolados para ele torna-se inviável por conta de tudo que ele já tem que fazer. Então, mas por outro lado, negligenciar esse atendimento à criança, você vai só atropelar o problema, né? Então... Porque o detalhe também, né, e você tem experiência, é que isso não acontece só com a criança. Na reunião dos pais também essa realidade vai aparecer. Outro dia a professora lá estava desesperada que foi o pai tirar satisfação com ela, porque tinha gritado com a criança na sala.
e eles ficam com medo, né? Ao mesmo tempo você sabe que é a realidade, mas então essa situação de tensão é a realidade do professor hoje em dia. E como lidar com isso? Então por isso que é importante o trabalho envolvendo, né, a escola, a comunidade, a família, proporcionar esses momentos de reflexão com a família. Eu acredito que esse tipo de trabalho dá resultado a médio e a longo prazo, né? Mas tem que ser feito, não pode jogar, Claro. né? Minha opinião, eu trabalho com a inclusão, inclusive sou intérprete de alunos surdos, então eles estão junto na mesma sala, com 30, 40 alunos. No Amintas tem uma sala de 34 alunos, temos 5 surdos. Então eu apoio a inclusão, eu acho que é viável pela socialização, porque as crianças não são preconceituosas. Geralmente o preconceito parte do professor. É isso que é a nossa realidade, é difícil. E claro, eu não posso falar de todas as áreas, eu falo da minha específica, a área de surdez. Então eles estudam num turno e tem um apoio no contraturno. Porque eu penso assim, se não tiver apoio, não consegue acompanhar. Então é de extrema importância que o aluno tenha um apoio. Que tenha sala multifuncional, que temos hoje nas escolas, temos salas de recursos, temos sala de apoio no contraturno, que vão atender as deficiências do aluno. Né, professor Gil, já trabalhei também muito com ele, então ele sabe o que é o preconceito. A gente tem que são os surdos, só que os colegas ajudam. E essa pessoa consegue superar os limites. Nós tínhamos alunas surdas junto, e a menina, se você não falasse que ela era surda, é normal, tinha até namoradinho. Eu falei, mas você tá tendo namoradinho, não pode, não. Brincando assim. Que ela superou, os colegas tratavam bem. Eu dava aula de informática, e para as professoras, a gente falava uns termos técnicos, e ela pegava. Às vezes ela falava assim, não precisa ir junto comigo, eu vou sozinho. Aí a intérprete saía, ficava sozinho com os colegas. Então, como teve crescimento, que nem o senhor colocou, seu João. Às vezes a pessoa tem vergonha, deixa em casa. Minha filha é surda, coitadinha, surda, vou deixar lá. Ela não ia crescer tanto que ir para a escola. Ela cresce como pessoa, como ser humano, a parte intelectual, emocional. Ela é vaidosa, o cabelo dela sempre bonitinho, a maquiagem. Se ficasse em casa, chega assim, um bichinho. E é uma coisa que me intriga. Né? Numa comunidade com 8.000 pessoas, quantas crianças com deficiência nós vamos encontrar aqui no centro Mauá, Vila Zumbi? Quer dizer, alguma coisa está errada aqui. Né? Mas não é aqui, é geral, né? Pode entrar. É geral. Pois é, veja, tem cadeiras. Não, tem cadeiras. Pode deixar. Todo Oi, mundo. tudo bem? Como vai?